Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi porque eu fiquei bastante preocupado com as notícias do final da semana passada e que ainda estão repercutindo a respeito da ideia do prefeito Eduardo Paes de mudar o calendário eleitoral de 2016 em função das Olimpíadas. Volta e meia eu recordo aqui, nessa tribuna, de que logo depois da reeleição, o prefeito Eduardo Paes deu uma entrevista, acho que foi para o estado de São Paulo, em que ele disse que as Olimpíadas são ótimas, porque qualquer coisa agora que eu quero fazer na cidade, eu digo que é por causa das Olimpíadas. A gente vinha denunciando isso, o prefeito assumiu com a maior tranquilidade. E agora fica aqui a suspeita de que o prefeito Eduardo Paes está utilizando o pretexto das Olimpíadas para esvaziar o processo eleitoral que vai decidir quem é o seu sucessor e que certamente terá no próprio balanço das Olimpíadas um dos elementos de decisão dos votos dos eleitores e das eleitoras da nossa cidade. Todo mundo sabe que o prefeito Eduardo Paes quer eleger o Pedro Paulo, né, o seu coordenador de governo, para o substituir. E é o próprio Pedro Paulo quem aparece apresentando essa proposta. Eu acho isso muito sério, acho que a Câmara Municipal tem que discutir com muita seriedade essa proposta do prefeito. Tem muita gente hoje na nossa sociedade com medo de um golpe militar, etc. Mas a gente está vendo um golpe civil sendo costurado para atingir o processo eleitoral do Rio de Janeiro. O prefeito pretende, né, convencer o Palácio do Planalto e a Justiça Eleitoral, né, de fazer uma alteração do calendário eleitoral para o Rio de Janeiro, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro, né, com duas medidas aqui que foram anunciadas. Uma delas, né, impedir cartazes e campanhas nas ruas entre os dias 5 e 21 de agosto e transferir o horário eleitoral gratuito na televisão para apenas depois das Olimpíadas, né? E o comentário aqui do Pedro Paulo no jornal, na tribuna do Jornal de Niterói, é de que a cidade vai estar tão linda, tão preparada, que não faz sentido misturarmos as eleições com os Jogos Olímpicos. Em primeiro lugar, eu quero saber se o secretário acha que a democracia é feia. O secretário acha que a democracia é feia? É feio para a sociedade brasileira expor a sua campanha eleitoral no momento dos Jogos Olímpicos? É feio por quê? Por que é feio? Qual é o problema da sociedade, do mundo, ver que durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro a nossa cidade está justamente debatendo o seu futuro, está decidindo quem será o próximo prefeito? E é de uma hipocrisia enorme dizer, né, que não faz sentido misturarmos as eleições com os Jogos Olímpicos. Isso quer dizer o quê? Quando ele for candidato a prefeito, ele não vai usar as Olimpíadas nunca para dizer quão maravilhosas foram as Olimpíadas e que por isso ele tem que suceder o prefeito Eduardo Paes. O tema das Olimpíadas não vai entrar na campanha eleitoral. Faça-me um favor, parece que o que ele quer é ficar fazendo campanha eleitoral sozinho, porque o prefeito vai ficar carregando ele para tudo quanto é canto, a tiracolo, como secretário, e nós vamos fazer o quê? O prefeito vai levar os candidatos da oposição a tiracolo também para discutir? Por favor, vereador César Maia. Muito rapidamente, né? Eu não sei o que tem que ver as ruas de Recife com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, cartazes nas ruas de Recife, que seriam retirados. A minha impressão é que é interesse dos meios de comunicação. Nessa Olimpíada, as redes todas vão transmitir, porque não se conseguiu chegar a uma vitória de uma emissora, porque o leilão estava levando os preços a valores muito altos. Eu acho que é uma demanda dos meios de comunicação que ele está vocalizando, apresentando essa proposta. Para mim é apenas isso. Olha, eu acho que certamente existe o interesse dos meios de comunicação. Eu já tinha pensado nisso. Imagina, na hora de transmitir um evento esportivo, né, a televisão tem que interromper a programação das Olimpíadas para expor
à propaganda eleitoral. Mas eu desconfio que tem mais do que isso, porque a proposta não é mudar apenas a propaganda na televisão, é proibir os candidatos de irem para as ruas para fazerem campanha eleitoral, né? E vai proibir mais o quê, né? Porque a campanha eleitoral, ela pode estar proibida, mas a cidadania pode estar nas ruas por vários outros motivos, né? Inclusive protestando contra a suspensão do horário eleitoral. Eu quero dizer que eu sou categoricamente contrário a mudar o calendário eleitoral em função das Olimpíadas. E sou mais radicalmente contra ainda manter o calendário eleitoral e mudar as regras da campanha eleitoral. Isso me parece uma tentativa do prefeito de, por um lado, esvaziar o debate político, que vai, né, discutir, entre outras coisas, justamente as Olimpíadas, e ao esvaziar, ao não permitir que os outros candidatos façam campanha, ele vai ficar com Pedro Paulo a tiracolo, utilizando as cerimônias das Olimpíadas, os eventos olímpicos, para fazer com que só o candidato dele apareça na televisão na hora dos telejornais. Então vamos ficar muito atentos, porque independente de ser do interesse dos meios de comunicação ou de ser uma jogada do prefeito para esvaziar o debate eleitoral, nós não podemos permitir que isso aconteça. Não há nenhuma razão, nenhuma justificativa. Essa justificativa estética de que a campanha eleitoral vai fazer com que a cidade fique feia para as Olimpíadas, quem faz esse tipo de argumento tem um profundo desprezo pela democracia, um profundo desprezo pelo jogo democrático. Está pensando o quê? Que tempo de televisão, que tempo de campanha nas ruas é detalhe cosmético que pode se mexer em função da estética que a cidade vai apresentar durante os Jogos Olímpicos? Isso para mim é um golpe do prefeito Eduardo Paes, e como tentativa de golpe nós vamos tratá-lo.